Na biografia Vita Antoni, escrita por Santo Atanásio, lê-se estas palavras sobre Santo Antão. O fato de ele ser conhecido em todos os lugares e admirado e querido por todos, até pelos que nunca ouviram, é sinal das suas virtudes e da sua alma amiga de Deus. De fato, Antão não é conhecido pelos escritos, nem por uma sabedoria profana, e tampouco por qualquer capacidade pessoal, mas apenas pela sua intimidade com Deus. Ninguém pode negar que este seja um dom de Deus. Como se ouve falar na Espanha e na Gália, em Roma e na África, este homem que viveu retirado nos montes, se não tivesse levado o próprio Deus em todos os lugares, como ele faz, como os seus escolhidos como Antão, como teria pregado desde o início? Embora estes procurem agir em segredo e permanecer ocultos, o Senhor os apresenta a todos como uma lucerna, para que os que ouvem falar deles saibam que é possível seguir os mandamentos e ter coragem de percorrer o caminho das virtudes. Santo Antão é um santo egípcio do início do cristianismo no Oriente. Nasceu na cidade de Conã, no Egito, no ano 251. Era filho de pessoas simples do campo. Seus pais professavam a fé em Jesus Cristo. Ele tinha uma irmã. Quando seus pais faleceram, ele estava com 20 anos de idade. Seguindo o curso natural da vida, ele herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho na roça, mantendo uma vida simples e de oração. Embora cristão, Santo Antão ainda procurava o sentido da vida. Para ele, ainda faltava algo mais que orientasse sua vida para um sentido maior. Ele tinha sede de algo mais, de perfeição, de um grande significado de vida. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que o tocou profundamente, vindo de encontro à sua sede. O trecho era Mateus, capítulo 19, versículo 21, quando Jesus diz ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens, dê aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Antão sentiu que este chamado era para si. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Distribuiu tudo o que tinha aos pobres, consagrou sua irmã ao estado de virgem cristã e se retirou para um deserto não muito longe de sua casa, vivendo uma vida de oração e sacrifícios. Porém, mesmo morando no deserto, procurando o isolamento, as pessoas descobriram seu paradeiro e iam procurá-lo para pedir conselhos para os problemas da vida e pedir oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver como ele vivia. Estes passavam a morar perto dele, em cavernas ou em cabanas, cada um vivendo isoladamente, mas estando perto dele. Foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. O número dos discípulos, porém, foi crescendo tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar seu isolamento. Por isso ele chegou a viver mais de 18 anos neste isolamento. Ele morava numa caverna, sob um regime muito rígido que ele mesmo se impôs. Era uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Além disso, Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu a todas pelo poder da oração. Mesmo buscando o isolamento, buscando a vida no deserto, os padres, as autoridades, os bispos e pessoas de todo tipo buscavam ajuda espiritual e aconselhamento com Santo Antão. O santo saiu do deserto poucas vezes. Uma das vezes que se tem registro foi em 311, quando ele foi à cidade de Alexandria, no Egito. Era a época da perseguição do imperador Diocleciano. Sabe-se que Santo Antão voltou a Alexandria no ano 335 para defender seu discípulo Atanásio, que era o bispo e estava sendo perseguido e caluniado pelos arianos, e para exortar os cristãos a se manterem fiéis à doutrina do Concílio de Nicéia de 325. Ele fez várias pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo.
os discípulos de Santo Antão insistiram e ele, depois de procurar a vontade de Deus, decidiu fundar uma comunidade de monges. Só que esta comunidade tinha uma característica especial. Cada um vivia em sua gruta ou caverna. Eles moravam perto uns dos outros e em apenas alguns momentos de oração durante o ano se reuniam. Santo Antão tinha então 55 anos e representava uma forma de superior da comunidade nascente. Paradoxalmente, quanto mais Santo Antão procurava se refugiar, mais as pessoas o descobriam. Sua fama de santidade se espalhou. Assim, outras pessoas, homens e mulheres de outras localidades procuraram imitá-lo. Por isso, ele passou a ser chamado de o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam: "Onde está Antão?" E lhes respondiam: "Anda por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea, este é Antão." Conta-se que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela oficialização do cristianismo no Império Romano, esteve várias vezes com Santo Antão procurando conselho. Santo Antão enfrentou anos de tentações diabólicas e nunca cedeu. Por isso, ele é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. O asceticismo de Santo Antão e sua vida de sacrifícios não o impediram de viver muitos anos. Viveu 105 anos. Ele profetizou sua morte e morreu serenamente no dia 17 de janeiro de 356. Sua morte aconteceu na cidade de Koutzum, quando, ao final de sua vida, ele estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Antes de morrer, Santo Antão disse a seus discípulos: "Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo, evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a nossa fé viva na caridade, como se tivesse que morrer a cada dia." As relíquias do santo estão hoje muito bem guardadas na igreja de Santo Antônio de Venoix, na França. Na mesma cidade estão também construídos um grande hospital e várias casas que recebem pobres e doentes. Mais tarde, essas casas vieram a se tornar a congregação dos hospedeiros antonianos. Santo Antão Abade é representado geralmente ao lado de um porco com um sininho pendurado no pescoço. Esta representação iconográfica tem relação com o fato de que a antiga ordem hospitaleira dos antonianos levava porcos nos centros habitados, porque a sua gordura era usada para ungir os doentes de ergotismo. A doença era denominada fogo de Santo Antônio. No dia da sua festa litúrgica, são abençoados os animais domésticos e as estrebarias. Na iconografia, Santo Antão é representado também com o bordão dos eremitas, em forma de taú, a última letra do alfabeto hebraico. Santo Antão, rogai por nós.